Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir, ó Senhor Deus, que fale através da tua palavra aos nossos corações. Possamos entender, ó Senhor Deus, todos esses significados aqui no Velho Testamento, com relação à purificação, aos sacrifícios, que todos eles apontavam para Cristo e para a sua obra. E que Ele era a perfeição de todas essas coisas e a completa vontade de Deus, aquilo que o Senhor se propôs a fazer, em purificar, em resgatar, em pagar o preço do nosso pecado. Fica conosco, Senhor Deus. É o que nós pedimos. Enche os nossos corações da Tua palavra e que a Tua palavra possa, Senhor Deus, preencher todos os espaços vazios, ó Senhor, que existem dentro de nós, ó Senhor Deus, mostrando a graça e a misericórdia de Deus, dispensada, Senhor Deus, a nós, seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10. Dando continuidade à exposição os versos de 10 a 25. Hoje nós vamos pegar essa primeira parte do verso de 11 a 25, de 11 a 18, e no nosso próximo encontro nós iremos falar sobre os versos 19 a 25. Eu vou fazer a leitura até o verso 25 e depois nós iniciamos a exposição. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelos pecados. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, nós vimos na nossa última exposição que o autor sagrado inicia aqui o capítulo 10, dos versos de 1 a 4, apresentando a ineficácia dos antigos sacrifícios. E nos versos de 5 a 10, ele fala desse sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Agora, dos versos 11 a 18, ele vai dar continuidade a essa perfeição, e nós vamos perceber que vai ficar claro que a única expiação perfeita está na obra de Cristo. Mas, quando nós olhamos o capítulo 10 de uma maneira geral, nós percebemos que o ápice desse capítulo está nos versos 19 a 25. Percebam que os versos anteriores servem como argumento para o autor conclamar os crentes a se aproximarem de Deus com fé em seus corações. Quando ele diz, olha, a lei tem sombra dos bens vindouros, e aí começa a falar dos antigos sacrifícios, aí coloca o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, e agora falando desse sacerdócio, tudo isso é uma preparação, um argumento para dizer assim: agora, irmãos, tendo intrepidez, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé.
O ápice, a ênfase desse capítulo é esse verso, onde ele vai proclamar os crentes por causa do sacrifício de Cristo, por causa do seu sacerdócio, por aquilo que ele, a obra que ele fez e os resultados, as consequências dessa obra. Ele nos chama a nos aproximar dele, convictos de que iremos ser recebidos pelo Senhor. Seria interessante a gente rever alguns pontos que o autor sagrado já enfatizou nos capítulos anteriores, até chegarmos a essa exortação principal. E a perspectiva aqui da epístola, e nós vamos ver que a epístola vai ser dividida em duas partes. Até agora, até o verso 19, essa é uma parte dogmática, é uma parte doutrinária, onde ele expõe os sacrifícios do Senhor Jesus, onde ele fala da pessoa de Cristo, vem fazendo toda aquela progressão, mostrando que a nova aliança supera em muito a antiga aliança, que o elo da segunda aliança é muito maior que os elos anteriores da antiga aliança, porque apontavam para isso, como Moisés e outros profetas, como Arão no seu sacerdócio. E uma segunda parte, que é a consequência dessas doutrinas na nossa vida. O que essas coisas fazem ou fizeram na vida do crente? O que o sacrifício de Cristo fez? E essa segunda parte vai mostrar isso, que é uma parte prática, que começa aí a partir do verso 19. Porque após apresentar essa doutrina da expiação, do sumo sacerdócio de Cristo, nós veremos as suas consequências na vida do crente. É esse finalzinho da epístola, da carta aos Hebreus, que nós vamos começar a ver. Não hoje, mas a partir de hoje. Começando pelo verso 19. Eu gostaria de, agora, completar esse último elo antes dessas exortações que se encontram no verso 11 até o verso 18. Ele vai dizer assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mais uma vez o autor chama a atenção daqueles crentes para a ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança, e na continuidade da sua administração, porque essa continuidade mostrava a sua ineficácia. Dia após dia haviam aqueles rituais no santuário, porque quando um sumo sacerdote entrava, fazia o último sacrifício, vinha um outro e começava a se preparar no dia seguinte fazendo aquela preparação para o próximo sacrifício do dia seguinte, e essas coisas se repetiam, e o sacerdote tinha sempre que fazer as mesmas coisas repetidamente, e assim seu trabalho nunca chegava ao fim, apontando essa ineficácia, essa ineficiência daquelas coisas que eram feitas, mas que tinham o seu lugar ali na antiga aliança, como nós já vimos. E aí o escritor de Hebreus vai dizer que esses sacrifícios jamais poderiam remover pecados, como nós vimos anteriormente, lá no início do capítulo, eram representações turvas da realidade em Cristo Jesus. Mas percebam que a própria disposição do tabernáculo vai apontar para determinadas realidades, quando no verso 12 ele diz assim: assentou-se à destra de Deus. Porque o tabernáculo da terra, feito por mãos humanas, era a figura do verdadeiro. Mas se nós percebêssemos, ou melhor, nos lembrássemos da mobília do tabernáculo, nós vamos perceber que não havia nenhum assento ali. E isso era didático. Por quê? Porque mostrava que não era hora de descansar e que sempre havia trabalho. Por isso a repetição. Mas não é assim com Cristo. No verso 12 ele vai dizer assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Não é assim com o Senhor Jesus. Ele oferece um único sacrifício pelo pecado e somente um. E Ele o faz de uma forma cabal, de uma vez para sempre. E depois disso, o que acontece? Ele descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Como nós vimos hoje, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de Cristo. É o dia da sua obra, é o dia da sua ressurreição, é o dia do seu trabalho. É nesse dia que nós lembramos do trabalho em que Ele fez em nosso favor. E quando Ele se assenta porque a sua obra está completa, a sua obra redentora é concluída, Ele descansa dessas obras. E aí nós vemos aqui no texto bíblico que com esse assentar também, Ele está dizendo que o seu sacrifício é perfeito, é eficaz para destruir o poder do pecado sobre nós. Cristo entra no céu, Ele toma o seu lugar, a destra de Deus, Ele se senta. Por isso Ele é plenamente merecedor desse lugar, porque Ele completa a sua obra. Como sacerdote, Ele cumpre, é isso que o texto vai mostrar. Com um único sacrifício, Ele cumpre a tarefa de remover pecados, e como rei, Ele vence o pecado e a morte. E a nossa fé deve buscar Cristo assentado à destra de Deus. A nossa fé deve repousar nessa verdade. Por quê? Porque no final nós vamos desfrutar dessa vitória. Porque no final nós iremos gozar dos resultados da obra que Ele fez em nossa vida como nosso cabeça. Quando o próprio texto diz aí, quando os nossos inimigos forem vencidos, ou seja, juntamente com os nossos inimigos Satanás, o pecado, a morte, o mundo inteiro, a corrupção da nossa carne foi destruída, aí nós vamos triunfar. É isso que diz o texto da Escritura. O último inimigo vai ser destruído é a morte. E aí aquela canção, onde está a morte, a tua vitória? Na cruz do Calvário, o Senhor venceu a morte. Ele triunfou em nosso lugar. Por isso no verso 13 ele vai falar sobre esse assentar, porque esse assentar vai dizer que o Senhor está aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele completa a sua obra e agora Ele espera. Cristo está assentado no lugar de autoridade, à direita de Deus. Já não tem mais batalhas a travar, não tem mais tentações a suportar, nenhum lugar de sofrimento como o de Getsemane mais para sofrer, nenhuma nova cruz para ser pregado, nenhum outro túmulo para ser deixado. Terminaram todos os seus conflitos. Ele está assentado, é isso que a Escritura vai dizer, em triunfo, aguardando o dia quando os seus inimigos serão postos debaixo dos seus pés. E os inimigos de Cristo são todos aqueles que se opõem ao seu domínio, à sua autoridade, ao seu poder. Todos aqueles que não se submetem ao Senhor são inimigos deles, que se voltam contra eles. E a Escritura nos diz, como nós falamos anteriormente, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo está esperando pela destruição final de todos os nossos inimigos. Isso porque Ele concluiu a sua obra. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer no verso 14, Ele fez isso com uma única oferta. Com uma única oferta Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sua obra está terminada. Pois aquela única oferta, Ele aperfeiçoou, Ele tornou perfeito para sempre aqueles que são separados por Deus. É isso que a Escritura está dizendo aqui. O sacrifício do Senhor Jesus trouxe o quê? Santificação para o crente, trouxe benefícios, trouxe paz com Deus. Por causa desse sacrifício, nós recebemos todos os benefícios da cruz de Cristo nesse sacrifício. E a Escritura está cheia de exemplos desses benefícios que Cristo nos trouxe através do seu sacrifício. Lá em Romanos capítulo 5, verso de 1 a 3, abra Romanos capítulo 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus. Nós não somos mais inimigos, nós fomos reconciliados na carne de Cristo, no seu corpo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso
os benefícios, acesso a Deus, paz com Deus, pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus no meio do seu povo. Mas não só isso, lá em 1 Pedro capítulo 1, versos de 3 a 5, a palavra de Deus mostra os benefícios que o Senhor trouxe para nós com o seu sacrifício, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, e essa perfeição significa que nós estamos sendo separados do mundo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. É um benefício para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Mais um benefício que sois guardados, um outro benefício pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Todas essas coisas nos foram trazidas por causa do sacrifício de Cristo. A regeneração, a sua ressurreição, um corpo incorruptível, uma glória em Cristo, a nossa ressurreição. O apóstolo Pedro também, na segunda epístola, ele vai falar desses benefícios. 2 Pedro capítulo 1, versos 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que isso significa? Significa que eu terei à minha disposição tudo aquilo que eu preciso para adentrar os portais eternos. E aí nós nos lembramos do salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E consequentemente, por causa dessa bondade, dessa misericórdia, porque o Senhor tem nos doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, eu habitarei com Ele eternamente. Foi isso que o Senhor garantiu para nós. E nós não podemos olhar para essas coisas como coisas normais, como coisas sem graça, como coisas que não dispõem o nosso coração para vivermos para o Senhor. Mas ele continua no verso 4: pelos quais também têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, como essa. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É isso que o sacrifício de Cristo fez para nós, são esses benefícios. Nós agora temos parte das promessas da Escritura Sagrada que dizem a nós que nós iremos ou somos já participantes da natureza divina, porque fomos separados por Deus, estamos sendo santificados nessa obra, que o Senhor nos livra da corrupção e das paixões que há no mundo. Esses são os benefícios, é a vida eterna se manifestando aqui nesse mundo. Nossos pecados são perdoados, nossa consciência é purificada, temos paz com Deus, a certeza de salvação, o dom da vida eterna, são todos benefícios trazidos pela sua obra. E se essas coisas não nos animam, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus, porque estamos vendo o Evangelho como algo comum. E ele não é. O que o texto está dizendo é que Jesus aperfeiçoou o crente para sempre. Apesar dessa obra não estar completa nesse mundo, aquilo, o já e ainda não. E é por isso que nós somos encorajados, incentivados na Escritura a resistir o pecado, suportar o sofrimento e a submeter-se à disciplina, como nós vemos aqui em Hebreus capítulo 12, são as consequências da obra de Cristo na nossa vida. Ora, na vossa luta contra o pecado, verso 4, ainda não tendes resistido até o sangue? Estais esquecidos da exortação como a filhos que correm convosco?
Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles é reprovado. Isso é obra da graça de Deus na nossa vida. A reprovação e a disciplina do Senhor são frutos da graça de Deus, da cruz de Cristo, sacrifício, são os benefícios da cruz de Cristo na vida dos crentes. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Senhor não corrija? Verso 9, além disso tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Esses são os frutos da graça de Deus na vida da sua igreja. E foi isso que o pai, ou seja, Salomão, fala para o seu filho ali no capítulo 3: filho meu, não menospreze a disciplina do Senhor, porque a mão do Senhor está pesando demais sobre você. Não se enfade dessas coisas, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Por quê? Porque a disciplina é fruto da graça de Deus, da única oferta que nos aperfeiçoou para sempre. Aqueles que são separados do mundo. E aí, nessa perspectiva, a perfeição já está em nós. E ao mesmo tempo, ainda não. Nós temos a certeza que somos perfeitos em Cristo Jesus, o qual remove os nossos pecados por meio de sacrifício. Por isso ele diz: aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Nesse mundo não alcançaremos a perfeição, mas estamos indo em sua direção. Esses são os benefícios da cruz de Cristo. Estamos num processo contínuo de santificação, porque sem ela não podemos ver ao Senhor. É isso que o escritor de Hebreus vai falar no seu capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por mais que nesse mundo não alcancemos a perfeição, é nesse mundo que nós estamos andando em direção a ela. É nesse mundo que nós estamos sendo transformados em mais daquele que nos chamou. Por todas as dificuldades, os problemas, as tentações, os pecados ao nosso redor, diante de todas essas coisas, Deus está usando para moldar a sua imagem em nós. E por quê? O apóstolo Paulo vai responder: porque aos que de antemão conheceu, Romanos capítulo 8, verso 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque temos a confiante certeza de que aquele que começou boa obra em nós, ele vai concluí-la. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: estou plenamente certo. E por que ele tem essa certeza? Porque essa obra foi feita em Cristo Jesus. Não são animais, não é sangue de cordeiro, é o sangue do Deus vivo. E nós vamos ver o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20, se referindo ao sangue de Cristo, dizendo que era o sangue de Deus que foi derramado, pela relação e pela congruência que existe entre o Pai e o Filho. Era o sangue de Deus que estava sendo derramado, apesar de Deus não ter sangue, mas Cristo, sendo encarnado como homem, derrama o seu sangue. Era o sangue divino que estava nos purificando dos nossos pecados. Paulo vai dizer: estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você olha para você e às vezes diz assim: não tem jeito. Às vezes você fala isso para o irmão, né? Não consegue. Acho que é nível de maturidade cristã, né? Você olha para aqueles mais, vamos dizer assim, mais infantes da fé, olha para o irmão: isso aí não tem jeito. Os mais maduros olham para si e dizem assim: não tem jeito. É só a graça de Deus na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que Ele está plenamente certo. O Senhor começou uma obra em você e vai concluir.
Isso não depende de você. Não depende das suas forças. Depende daquilo que Deus colocou em você. É pela obra dele. É pelo seu sacrifício. A Escritura está dizendo que ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados em suas vidas. A gente percebe que há pessoas crentes que enxergam claramente o seu pecado e que muitas vezes perdem a paz e até mesmo o senso de aceitação diante de Deus. Lembre-se de que a base da aceitação de Deus jamais é o desempenho do crente. Jamais será o nosso desempenho. Cristo não nos recebe com base na nossa performance, na nossa fraca atuação. Ele nos aceita como pecadores, baseado naquilo que Cristo fez, e essa obra é perfeita. E como isso nos consola no momento da morte? Como isso nos consola no momento da morte? É por isso que o crente precisa ter plena certeza de salvação. Uma vez, conversando com Paulo Brasil, ele era meu professor, e eu estava acho que no primeiro ou segundo ano do seminário, e nós estávamos conversando a respeito do conhecimento, da certeza de salvação. E olha que coisa interessante. Nós podemos não ter certeza da nossa salvação e sermos salvos, porque a nossa salvação não depende disso. Depende de Cristo Jesus. Mas Ele nos dá essa certeza de salvação, para que nós lancemos nele, e só nele, a nossa confiança. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na vida de vocês e pensaram assim: poxa, se eu fosse hoje, por mais que externamente você não tenha cometido pecado algum e aos olhos dos homens se seja uma pessoa santa, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, mas os grandes conflitos que nós temos são no nosso coração. Esses são os grandes conflitos. Porque os fariseus também apresentavam isso. Eram pessoas de reputação ilibada, mas eram rejeitados por Deus, porque colocavam os seus méritos acima da graça do Senhor. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, isso já passou muito na minha cabeça. Muito, muito mesmo. De chegar no dia da minha morte, apesar de ter uma vida aos olhos dos homens, íntegra, santa, você olhar para você e ver os seus pecados, os desejos malignos que existem no nosso coração. É tão interessante porque a gente não percebe isso, né? Quando a gente fala de desejos malignos, a gente pensa somente em sexualidade, principalmente os homens, né? Em pecados na área moral também, né? Mas sabe como é que você percebe os seus desejos malignos? Quando você está vendo um filme e que você tem avidez de que aquele mocinho ou aquela pessoa mate o outro por vingança. E às vezes você sai daquele filme assim, tão movido que se passar alguém falar uma coisinha com você, você mete a mão na cara dessa pessoa. Isso mostra a natureza pecaminosa. Eu poderia dar outros exemplos, eu estou falando do exemplo meu, né? Que às vezes eu me sinto assim, às vezes vendo um filme de guerra e ver injustiça, e a sua vontade é matar aquela pessoa porque ela foi injusta, porque a justiça tem que ser manifestada. E isso mostra o que existe de pior dentro do nosso coração. Como a palavra de Deus fala, né? Trapos de imundícia. Então nós olhamos e percebemos isso. E entendemos que com base
em Cristo Jesus. No dia que nós morrermos, será a única coisa que vai nos justificar diante do Senhor. O Senhor vai nos receber nos céus, vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno. A única coisa que vai sobrar é o sangue de Cristo sobre nós. Ele aceita nós, pecadores, com base naquilo que Cristo fez. Isso é uma obra perfeita. Os nossos pecados são uma desgraça, mas nós devemos fixar os nossos olhos nele. Devemos olhar para Cristo, somente para Ele, e nos lembrar de que todos os nossos pecados foram perdoados, e por isso nós gozamos de plena paz de consciência. E indicativos disso na nossa vida parecem contraditórios, mas são indicativos de que os nossos pecados estão perdoados. O peso que nós sentimos por causa do pecado, o desejo de nos conformar à vontade de Deus, o sentimento que nós temos depois do pecado de tristeza profunda e de completo desprazer com aquilo que colocamos no nosso coração. E essas coisas vão mostrar: o Senhor está nos aperfeiçoando. Vão mostrar que aquela obra que Ele fez é eficaz. É por isso que o salmista, lá no Salmo 32, Salmo 32, ele começa dessa forma. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí ele começa a dizer da sua situação: aquele homem em que o Senhor não atribui iniquidade, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lá no Salmo 102, que foi lido, abra no Salmo 102, nós estamos vendo aí a eficácia do sacrifício de Cristo na vida de um homem. Quando ele diz assim: ferido como a erva, secou-se o meu coração, e até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se apegaram à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano do deserto, como a coruja da ruína. Não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. E muitos outros textos em que Davi vai mostrar o seu estado de sofrimento por causa do pecado. E isso mostra a obra de Cristo no coração dos homens. Isso mostra que o Senhor está nos aperfeiçoando. Porque vamos buscar no Senhor o perdão dos nossos pecados e a reconciliação que nós já temos em Cristo Jesus. O próprio texto vai dar testemunho, aqui dizendo no verso 15: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E o Espírito Santo dá um testemunho a respeito disso. Porque ele vai dizer: essa é a aliança que farei com eles. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. O testemunho do Espírito Santo da oferta que nos aperfeiçoou para sempre é que agora nós temos em nossos corações a lei de Deus. Por isso nós sofremos por causa do nosso pecado. Isso vai mostrar um paradoxo, uma situação em que nós estamos, é aquele já e ainda não. Fomos transformados, temos a vida eterna e os benefícios dessa vida eterna, e por causa dessa nossa situação presente, por causa da natureza pecaminosa que existe entre nós, nós ansiamos e lutamos contra o pecado, sofremos quando pecamos, porque as marcas do Todo-Poderoso estão em nós. Porque a lei de Deus está no nosso coração, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7. Tenho prazer na lei de Deus, mas existe uma lei nos meus membros que guerreia constantemente contra mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
E Paulo está falando da situação do homem que vive debaixo da graça de Deus nesse mundo, que tem que lutar contra o pecado constantemente, que tem que carregá-lo, trazê-lo como se traz um corpo morto. É a oferta que Deus fez de uma vez por todas. Porque com a vinda e a conclusão da sua obra sacrificial, a era da nova aliança começou. E é nessa era da nova aliança que Ele põe nos nossos corações a sua lei e as escreve em nossas mentes. Se nós atentarmos a que esse texto que ele cita do Velho Testamento, essa promessa, naqueles dias, porém no seu coração as minhas leis e suas mentes escreverei. Qual é o contexto dessas promessas? É sempre o contexto de rebeldia e obstinação. Jeremias 31, lá no verso 22, é o contexto dessa promessa. Diz assim: até quando andarás errante, ó filha rebelde? O contexto dessa promessa no Velho Testamento foi um contexto de rebeldia. Era um contexto em que o povo de Deus estava obstinado no seu coração e não se voltava para o Senhor, apesar das ofertas de perdão, apesar da pregação sobre proclamação e da graça de Deus. Eles rejeitavam essa graça e viviam obstinados em seus corações. Mas não é assim conosco, porque nós crentes redimidos vivemos uma vida de gratidão ao Senhor ao guardar os mandamentos dele, e essas leis são parte integral do nosso relacionamento pactual com Deus. Nós temos prazer na lei de Deus, como o apóstolo Paulo fala, e por causa desse prazer na lei de Deus lutamos com uma outra lei que está constantemente presente na nossa carne. E todas essas coisas, na vida do crente, servem para mostrar a graça de Deus e a obra de Deus na vida dos eleitos, fazendo com que eles estejam se desapegando dos seus pecados, porque amam a lei de Deus. Mas não é só isso. Não é só isso que essa oferta representa. Há mais coisa também. Não é só o meu coração e a minha mente na lei do Senhor, mas também Deus jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Como diz o verso 17 e 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E aqui nós temos algo diferente da antiga aliança. Deus, na era da nova aliança, Ele não se lembra mais dos pecados. E percebam que o que nós estamos vendo aí é um aspecto extremamente externo, visível, vamos dizer assim, da lei de Deus. Os crentes do Antigo Testamento, eles tinham as mesmas promessas de perdão da graça de Deus, mas por causa dos sacrifícios serem repetitivos, olha o que a Escritura diz: fazia-se recordação constante de pecados. Na antiga lei, os pecados eram sempre lembrados. Hebreus capítulo 10, verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. E a diferença aqui que o escritor está fazendo é no preço real da remissão. Deus agora não se lembra. Por quê? Porque a expiação foi efetuada uma vez por todas. Não há necessidade de anualmente lembrar dessas coisas. O Senhor Jesus disse que a sua nova aliança deixaria isso de lado. Por quê? Porque na antiga aliança
relembrava-se sempre os pecados, por quê? Porque o povo precisava ter na sua mente, porque precisava apontar para Cristo, e esse era o objetivo da lei. A remissão de todas as coisas. Ele deveria olhar para os seus pecados continuamente, perceber que aquilo ali não perdoava pecado, a sua consciência não era justificada diante do Senhor. E ele olhava para aquele que haveria de vir como Simeão e se consolava pela fé na promessa. Agora despede teu servo, porque com os meus próprios olhos eu vi a salvação do Senhor. Deus perdoou os pecados dos crentes pecadores mediante o único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. E portanto Ele não vai se lembrar mais deles. Os pecados são perdoados e esquecidos. Não há lembrança deles na vida dos verdadeiros crentes. Não há lembrança dos nossos pecados para nos envergonhar. Seja nessa vida, para a vergonha nossa, seja no porvir, para a nossa condenação. Por quê? Porque onde há remissão, já não há oferta. O perdão de pecados consiste em Deus perdoar pecadores com base no sacrifício de Cristo e aceitá-los como filhos e filhas que nunca pecaram, como se nunca tivessem pecado. É dessa forma que Deus nos olha através de Cristo. Livres da escravidão do pecado, nós recebemos o que? O dom da vida eterna. E foi isso que o Senhor Jesus disse em João capítulo 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Nós pertencemos a essa nova aliança, em que Cristo é o mediador. Não existe mais lugar para lembrança de pecados. Não existe mais. Isso sempre foi profetizado no Velho Testamento, que o Senhor ia lançar os nossos pecados no mar, que iria esquecê-los. E Ele estava apontando para o sacrifício de Jesus. Ele estava dizendo que os nossos pecados seriam realmente perdoados. O Senhor ia olhar para mim e para você, como se jamais tivesse ofendido a santidade do nosso Senhor Deus. É interessante porque Schumacher ele vai chamar a nossa atenção quando comenta sobre esse texto, dando uma aplicação a esse texto para a contraparte dessa doutrina de que Deus perdoa e esquece. Ele diz que por causa disso nós devemos também não somente perdoar o nosso irmão que peca contra nós, mas esquecer o erro que ele cometeu. Pedro certa vez perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí o Senhor Jesus dá um número ilimitado, infinito. 70 vezes 7. Porque é assim que Deus age conosco. É muito fácil você perdoar um filho e esquecer, não é? Às vezes os pais não esquecem. Mas se eles querem se parecer com Cristo na sua paternidade, eles vão ter que olhar para os seus filhos, perdoar e esquecer os seus pecados. É muito fácil a gente fazer isso com uma pessoa que a gente ama. E esse é o exemplo que nós podemos ter muito próximo de nós. Aquilo que aquelas pessoas que nos amam fazem contra nós amamos realmente aquelas pessoas, nós perdoamos e nós esquecemos. E tratamos aquela pessoa como se nunca tivesse acontecido isso. E que Schumacher vai dizer que nós devemos viver por esse mesmo princípio. Pecado perdoado é pecado esquecido. Porque foi dessa forma que Deus fez por nós. E agora nós entendemos porque
ele começa a exortar no verso 19. Ele diz: olha, por causa disso, você não tem nenhum impedimento para se chegar diante do Senhor. Você não tem nenhuma barreira. Seja ousado, essa é a expressão aqui, intrepidez, ousadia. Por que ousadia? Porque o homem jamais poderia chegar na presença de Deus e sair vivo, por causa da sua natureza, por causa do seu pecado. Mas agora não, porque Cristo assumiu o nosso lugar, porque Ele é resposta para Deus às nossas enfermidades, aos nossos pecados. Nós podemos entrar com toda a ousadia, através de Cristo, nos aproximando com um sincero coração diante de Deus. E é isso que Ele diz: igreja, se aproxime do Senhor, se aproxime do trono da graça, chegue diante dEle. É tão interessante isso, porque isso tem aplicações muito práticas na nossa vida como igreja. Por isso que eu não consigo entender, como pastor, que já vivenciei isso muitas vezes. Às vezes tem um irmão em pecado, e você adverti-lo amavelmente, chamá-lo ao arrependimento, e a pessoa ficar endurecida e não querer. Por quê? Se nós temos ousadia de chegar na presença do Senhor, por quê não reconhecer o seu pecado e se aproximar de Deus com sincero coração, tendo a consciência purificada da má consciência? Porque aquele que fez a obra é aquele que também olha para nós e diz assim, que não rejeita um abatido e contrito de coração. Por quê? Por que não aceitar essa obra de Cristo no coração? E essa aceitação se dá de forma prática quando eu me arrependo dos meus pecados e busco o Senhor. Eu não tenho que ter vergonha ou timidez de entrar na presença de Deus, porque quando eu me prostro diante do Senhor, e como lá o salmista fala, confessa o seu pecado, o Senhor o recebe como se você não tivesse cometido pecado, porque Ele jamais vai rejeitar um coração que Ele mesmo colocou em nós, contrito e abatido de espírito. É nessa intrepidez que nós podemos entrar na presença do Senhor. É por esses motivos que foram apresentados aqui, pela obra, pelo seu sangue, pela promessa embutida naquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer através da sua obra, os resultados disso, nós podemos nos aproximar do Senhor, com o coração sincero, e jamais seremos rejeitados. Schumacher, ele aplica muito bem isso, porque é isso que o Senhor nos chama a fazer para com os nossos irmãos. Eu, como pai, muitas vezes eu tinha determinadas atitudes com meus filhos, porque pensava naquilo que Deus fez por mim. Que às vezes falava algumas palavras de efeitos para eles, como por exemplo, nunca iria rejeitá-los se eles se voltassem para o Senhor, se eles pecassem ou se eles caíssem, por mais que tivesse a minha reprovação. Como o Senhor fala, vou discipliná-lo com o quê? Com varas de escorpiões, mas a minha misericórdia jamais vai se apartar deles. E eu falava disso, porque eu lembrava daquilo que Deus fez por nós. É isso que o Senhor fez por nós, com o seu sacrifício. É isso que Ele está fazendo por nós como resultado disso.
Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos santificando, e espera que nós nos aproximemos dEle. Porque quando nós sentimos o Senhor afastado de nós, não é o Senhor que se afasta. Como Ele diz, meus ouvidos não estão surdos, nem as minhas mãos encolhidas, mas vocês estão separados de Deus por causa das suas iniquidades. Somos nós que voltamos as costas para o Senhor. Mas Ele tem uma palavra de perdão para nós, nos chamando a nos aproximar dEle, apesar do nosso pecado, lançando essas coisas em Cristo Jesus, lançando o nosso pecado nele, clamando pela cruz e pelo sangue de Cristo nas nossas vidas, confessando e abandonando os nossos pecados, e assim nós seremos recebidos pelo Senhor da graça. É isso que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje, queridos. Nós podemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Porque é isso que Cristo faz na vida dos seus eleitos. E no dia que você estiver partindo desse mundo, nós que ficamos devendo nos lembrar, Ele está partindo e vai estar com o Senhor. E sabe qual é a certeza que eu tenho disso? A certeza que eu tenho disso não é porque eu conheci fulano e pelo que ele fazia, porque eu o conheci pelo que ele fazia, ele demonstrava as marcas do Todo-Poderoso nele. Mas é porque por aquilo que Cristo fez na vida dele. Essa é a certeza que nós temos da nossa vida eterna. É aquilo que Cristo fez por nós. E precisamos constantemente na nossa vida nos agarrar a esse sacrifício, confiando naquilo que Ele fez por nós eternamente. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela Tua palavra e queremos pedir ao Senhor Deus que essas marcas do Todo-Poderoso, Senhor Deus, cada dia mais fiquem ressaltadas e evidentes em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e que possamos nos aproximar cada dia mais e mais do Senhor. Os nossos pecados podem nos envergonhar diante de Deus e podem nos dizer que devemos ficar afastados dele, porque é isso que nós sentimos quando pecamos contra o Senhor. É isso que Satanás vai dizer aos nossos ouvidos, é isso que a nossa carne vai dizer aos nossos ouvidos. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nos aproximemos dele nesses momentos, cobertos pela justiça de Cristo, pelo sangue de Cristo. E quando pecarmos, nós devemos nos voltar ao trono de graça, clamando pela misericórdia, pelo sangue do Senhor sobre nós, porque Ele é poderoso para nos purificar de toda injustiça. É dessa forma que temos que nos aproximar do Senhor, confiando naquilo que Cristo fez na cruz por nós, a representar o que era feito no Velho Testamento com o sacrifício do animal, que naquele momento, quando o animal era sacrificado, quando se passava por um momento de purificação, aquelas pessoas eram consideradas purificadas externamente, podiam participar das cerimônias. Que nós possamos ter essa imagem tão vívida e física nas nossas mentes. Fomos aceitos, fomos purificados e agora participamos do corpo de Cristo por causa do sangue do Cordeiro, da água que nos purifica e nos lava.
de todo o nosso pecado. Que o Senhor nos dê a certeza disso. Possamos, ó Senhor, cada dia mais e mais, ó Senhor, nos apegar àquilo que o Senhor arrancou de nós, ó Pai, do domínio do pecado. Possamos nos aproximar cada dia mais e mais do Senhor. E que tenhamos um coração arrependido, Senhor. Uma disposição de humilhação e contrição diante das nossas fraquezas, diante das nossas misérias, diante da nossa humanidade, Pai. Para que o Senhor seja tudo em nós.